Agora a gente vai falar sobre a aposentadoria rural, né? As regras também mudaram. Antes o governo pretendia equiparar as regras do trabalhador rural para as do trabalhador urbano, né, Daniel? Agora muda um pouco a idade aí, como é que fica? Pois é, no começo, 65 anos para todos, homens e mulheres, professoras e trabalhadores comuns, rurais. Isso criou uma gritaria muito grande, porque os rurais eles têm uma expectativa de vida menor, né? Tanto é assim que a Constituição garante que hoje, né, sem esse projeto, ele se aposente 5 anos mais cedo do que o trabalhador urbano. Bom, o governo, diante dessas críticas, mudou no relatório de ontem, né, para 60 anos para homem e 57 de idade mínima, não mais 65, a idade mínima de rurais. E o tempo mínimo de 25 anos passa a 15 anos de contribuição. Mas é preciso fazer algumas observações. De fato, o rural ele tinha recebido um tratamento muito duro da reforma e ainda continua duro. Por que continua duro? Por duas razões. Primeiro, não são todos os rurais que vão se enquadrar nessa situação. O projeto está falando do artigo 195, parágrafo 8º, que são os chamados segurados especiais. Não é um empregado rural, não é o pequeno empresário rural que tem uma pequena propriedade, é um pequeno proprietário, mas que trabalha sozinho, sem empregados, com a família. O segurado especial é que tem as regras especiais, não é qualquer rural. Então a primeira observação é esta. A segunda, o tempo de 25 anos continua em 15 anos, parece um alívio e, perto do que estava, é um alívio. Mas existe uma coisa a ser dita aqui. 15 anos de contribuição efetiva. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o rural precisa contribuir para ter direito à Previdência. Mas se ele não contribuir, a lei permite que ele se aposente se ele provar que trabalhou 15 anos. Veja, provar que trabalhou 15 anos, que não é fácil, é diferente de provar que teve todas as contribuições durante 15 anos. Agora vai precisar ter contribuições individuais por 15 anos e não mais para o grupo familiar. Por exemplo, na agricultura familiar, trabalha o homem, a mulher e os filhos. Essa contribuição valeria pelo resultado da produção, ele vende a produção rural e valeria para os dois. Agora não, se a mulher e o homem quiserem se aposentar, os dois têm que ter uma contribuição individual. Isso ficou muito claro no pensamento do relator, ele olha, tudo bem, a gente pode mexer em rural, mas é preciso que haja uma contribuição individual. Claro, uma contribuição é feita em condições favoráveis, a partir do salário mínimo, com um percentual menor do que os demais trabalhadores, mas o governo quer que os rurais também ajudem no custeio. Essa é a questão. Então a gente tem um caso aí que eu acredito que se encaixa no que você mencionou agora. A Adriane Bueno diz que o pai dela é produtor rural, tem 53 anos de idade e nunca contribuiu. Como ficaria a situação dele nesse caso? Pois é, está em maus lençóis esse segurado. Não se aposentaria. Pois é, vai depender. O produtor rural, ele pode ser tanto segurado especial, a depender do tamanho da terra, etc., se ele tem empregado, sobretudo, ou se ele for segurado especial, ele vai cair nessas regras. Ou então ele vai ser o produtor rural pessoa física, que é considerado como se fosse um autônomo rural. Ele já tem empregados, uma propriedade um pouco maior. Esse não pega as regras atuais. Mesmo essa distinção que está sendo feita, como eu quis observar aqui, é só para segurados especiais. São os pequeníssimos produtores rurais, digamos assim. Então precisa ver o caso dele. Mas se ele não tem nenhuma contribuição individual, seguramente vai ser difícil a aposentadoria. Pelas novas regras vai ser impossível, porque a ideia é justamente que todo mundo contribua. Com menos, porque a condição do rural é menor, mas que todos contribuam. Esse é um ponto que, de fato, na prática, Thaís, ele se pode discutir muito do ponto de vista econômico, do ponto de vista da justiça social, mas na prática vai fazer com que muito menos pessoas no campo se aposentem. É o que mais vai impactar a vida do produtor rural, né? Ainda continua. Precisa se aposentar. Pois é. É possível que nas modificações vai ter votação ainda, vai ter votação no Senado, vai voltar para a Câmara. Talvez alguém mexa nisso. É preciso ver o que vai sair. Hoje nós temos uma proposta e é em cima disso que nós estamos discutindo.